Você sabe qual é a lona ideal para cada tipo de caminhão? Você já trocou a lona e ela gastou rápido demais? Quando você troca a lona, você vai pela marca ou pelo preço? Pois é, isso é uma situação que muita gente enfrenta no dia a dia, mas hoje vamos trazer um conteúdo para ajudar você a resolver isso de verdade. E já aproveita para se inscrever no canal. Toda semana tem conteúdo com base técnica. Vamos lá? E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Capacitamec. Eu sou o Alisson. E eu sou o Anderson e hoje vamos falar de um tema polêmico: as lonas de freio. Exato, seja você iniciante ou experiente, dominar esse tema vai fazer toda a diferença no seu serviço, trazendo mais economia, segurança e valorização técnica. A ideia aqui é evitar desgaste precoce, falta de frenagem, superaquecimento e retrabalho. Vamos entender a diferença entre as lonas, como avaliar a aplicação do veículo e qual o papel do mecânico nesse diagnóstico. Certo, Anderson, então vamos começar o nosso bate-papo. O que exatamente é uma lona de freio e o que muda entre uma lona e outra? A lona de freio é o material que entra em atrito com o tambor ao acionar os freios do veículo, e a diferença entre elas é no material que é fabricado a lona de freio. É a dureza da lona, né? Ah, entendi. Tá, e quais os tipos de lona que a gente encontra no mercado hoje? Hoje temos lonas mais duras, mais macias e intermediárias. Exemplo, a lona flex é uma lona de freio mais dura. A Thermod é uma lona de freio mais macia. E a Frase é uma lona de freio intermediária. Entendi. Aqui tu deu apenas três exemplos de marcas, né? Mas assim, aqui na nossa região, que eu me lembro, já tem acho que mais umas duas. Acho que tem a Cobrec, também tem a Duroline, deve ter mais umas tantas aí no mercado, né? Inclusive, já comenta aqui quais os modelos de marcas que tem aí nessa região, pra gente ver aí. Eu uso essa marca aqui, ela é mais dura, ela é mais mole, intermediária, só pra gente é, trocar uma ideia aí. Tá, não sei o que acontece se a gente escolher um modelo de lona errado para aquele tipo específico de caminhão. Me conta aí um exemplo prático. Se colocar uma lona mais dura num caminhão que roda na cidade, por exemplo, um 3 quartos, pode acontecer de ao motorista acionar os freios do veículo, o veículo fazer ruído, a lona de freio vai demorar para sentar no tambor, o freio pode ficar menos eficaz, vamos dizer assim, e podendo até polir a superfície do tambor. E se for ao contrário, uma lona muito macia no 9 eixo, ou uma caçamba que usa bastante peso, que pega bastante serra. Se for um 9 eixo que leva bastante peso, bastante serra, a lona de freio vai gastar rápido demais, a roda vai esquentar e a lona de freio vai durar pouco, né? Ou seja, o erro está lá atrás na escolha, né? E não na manutenção propriamente dita. Mas me diz, como podemos acertar essa escolha? Por onde ela começa? Primeiro, devemos entender o tipo de uso do caminhão, se é urbano, rodoviário, carga leve ou pesado. E segundo, conversar com o motorista, saber se o caminhão está freando pouco, se a roda está esquentando, se a lona de freio está durando pouco, isso já é um começo. Ah, entendi. Então não é só substituir a lona, né? Tem muito mais coisas envolvidas. Exatamente, tem que avaliar a aplicação. E esse conhecimento só é adquirido na prática. Ah, pois é, em algumas conversas com algumas oficinas e motorista, eu já vi que o pessoal não tem esse conhecimento assim sobre a dureza da lona, a aplicação ideal. O que eu vejo aqui, muitas vezes o pessoal vai pela mais barata. As oficinas tentam colocar já a lona mais barata para ganhar orçamento, né? Só que se não ficar atento a essa questão, muitas vezes tu até pode ganhar orçamento, mas depois o que acontece? A aluna gasta rápido demais e aí vem reclamação. Por que que não falou isso antes? Pô, se já tivesse explicado isso no começo, que, o teu caminhão, o que que faz? O que que anda pesado? Faz serra? Não faz? Essa aqui é a aluna ideal. Se já tivesse explicado isso no começo, com certeza teriam colocado, né, optado pela aluna correta para a aplicação do veículo. Então, esse é um dos problemas que a gente acaba vendo bastante, né? Tá, e quando o cliente chega pedindo para colocar aquela marca ali específica, como que a gente lida com isso? Como que tu faz para estar conversando com o cliente sobre isso, tal? Como é que faz? Alice, quando o caminhão chega até nós para fazer uma substituição da lona de freio e o cliente opta por determinada lona de freio, eu, como mecânico, eu tenho a obrigação, né? Eu tenho a função, né, de passar para o nosso cliente
a diferença que tem de dureza da lona de freio em diferentes marcas, né? Se ele botar uma lona de freio X, a dureza é uma. Se ele botar uma lona de freio X, Y, a dureza do material é outra, né? E está conversando com ele qual as condições do uso do caminhão, se pega muita serra, se ele anda na cidade, está identificando qual caminhão é, se é um 3/4, se é um truque, se é um bitruque, para nós estar junto com o cliente escolhendo a lona de freio correta. Porque muitas vezes pode ser que o cliente já queira aquela marca ali, é boa, botei no meu caminhão e é mais baratinho, talvez, alguma coisa assim. Só que talvez, colocando uma outra lona um pouquinho mais cara, de repente uma intermediária, alguma outra, ele vai gastar um pouquinho mais, mas vai aguentar muito mais, ele nem sabia. Só pelo fato de não ter esse conhecimento, né? Tá, mas e se o cliente insistir numa lona de freio que a gente sabe que não é ideal? E aí? Primeiramente, a gente vai passar pelas informações, né? Sabendo o uso do caminhão, né? Sabendo qual as condições que ele terá de trabalho, sabendo qual a lona que a gente deve indicar para ele, e mesmo assim ele optar por uma lona, vamos supor, uma lona mais mole para um caminhão que anda pesado, uma carreta 9 eixos que anda na estrada, nós escolhemos uma lona mole, nós temos que registrar na OS, dizendo que foi uma escolha dele, porque de repente, se ele fazer uma viagem e voltar com a lona de freio, uma ou duas viagens, e precisar fazer a substituição da lona, a gente ter esse trabalho de transparência, né? Tanto para nós como para o cliente. Ah, entendi, show de bola. Tá, mas me diz, já teve algum retrabalho aqui devido a essa questão da lona? Provavelmente hoje, para ter essa experiência aí, já deve ter acontecido alguma coisa que é onde agora tu já tá ciente dessa questão, né? Então, Alisson, hoje a gente tem esse conhecimento, esse know-how, vamos dizer assim, né? Justamente por isso, por trabalho no campo, né? A gente coloca a lona de freio, a gente observa com o feedback do cliente como é que o caminhão se comporta, e aí, tendo esses dados, a gente já sabe, né, se a lona de freio ela é uma lona de freio mais dura, mais mole, intermediária. Então, tudo isso a gente absorveu, esse conhecimento a gente absorveu na prática, né, no dia a dia. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Temos um cliente que tem vários 9 eixos, colocamos uma lona de freio X na carreta deles, a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje. A carreta foi viajar, ficou 30, 40 dias lá para cima. Quando ela voltou para fazer até uma outra manutenção, nem a lona de freio. Então, entramos debaixo do caminhão para estar realizando outras manutenções, né? Tá revisando o caminhão para poder seguir viagem. E vimos que, pelo desgaste que deu na lona de freio em uma viagem, a carreta não faria outra viagem e já iria virar o S, né? Uhum. Então, fizemos o quê? Desmontamos as rodas, trocamos a marca da lona e ficamos observando a carreta fazer esse mesmo trajeto dela, né? E aí pedimos para ele voltar na volta e observamos, olhamos a lona de freio, né? Olhamos o comportamento da lona de freio e a lona de freio mais dura se comportou melhor para aquele determinado veículo nas condições de uso dele. Entendi. Aí depois foram indo em outros caminhões, também foram fazendo essa mesma técnica e se provou correta? Provou concreta, é isso mesmo? Positivo. Ah, show de bola. E é esse tipo de conteúdo que o curso do Capacitamec mostra também, né? Exato. Ensinamos o diagnóstico completo. Não é só trocar peça, é entender o sistema. Ok, então vamos fazer um checklist para o pessoal. O que saber na hora de escolher a lona certa para o caminhão? É preciso saber a aplicação do veículo. Se vai andar em estrada reta, se vai pegar serra, se anda com muito peso, se anda leve. Tudo isso interfere na escolha da lona de freio. Ou seja, tem que ter o diagnóstico completo, né? Mas tá, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o cliente já, no caso o motorista do caminhão, já está colocando uma lona mais dura, mesmo assim ainda o caminhão está com um desgaste excessivo, está desgastando rápido demais, o que pode ser? Se mesmo após a substituição da lona, né, está colocando uma lona de freio mais dura, com material mais duro, e a lona de freio está gastando muito rápido, um dos fatores que a gente deve olhar, né, um dos componentes do caminhão que a gente deve olhar é o freio motor, se está sendo utilizado da maneira correta,
se o freio motor está funcionando direitinho, se não tem nenhuma avaria, né? Depois, regulagem de lona de freio. Se a lona de freio, se ao regular a lona, não estou deixando a lona de freio muito encostada. E algum problema pneumático, né? Cuíca pode estar retornando. Vazamento de ar, se estiver vazando muito ar e o compressor não dá conta de carregar, as rodas vão ficar meio freadas e vão acabar gastando a lona de freio mais rápido. E alguma outra válvula específica que pode estar contribuindo para estar travando as rodas e estar gastando a lona de freio. Entendi. E comenta aqui embaixo, você já teve problemas com lona de freio? Isso acontece mais do que a gente imagina. Se você tem alguma marca que gosta de usar, coloca aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E é claro, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva-se no canal e compartilhe com um amigo. Valeu demais pela companhia. Até a próxima.